Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Caio Costa e Eric Cardoso. Bem-vindos a mais uma aula de matemática do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje nós iremos tratar da temática de estatística e iremos focar os nossos conhecimentos teóricos sobre média aritmética. Mas afinal, o que nós iremos estudar na aula de hoje? Na aula de hoje, nós iremos estudar a média aritmética simples e iremos contextualizar esses conhecimentos de média aritmética e iremos também propor alguns problemas, para vocês durante o nosso vídeo. Mas, primeiramente, vamos entender o que é essa média aritmética. A média aritmética, ela nada mais é que um cálculo utilizado na estatística para poder perceber como aqueles dados de alguma pesquisa, algum banco de dados, se organiza, como ele tem uma tendência, como enxergar essa tendência dessa pesquisa. A média aritmética de um conjunto de dados ela é obtida somando todos os valores e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Então, a média aritmética, eu vou buscar esses dados e vou dividir esses dados para me saber o resultado dessa média, Com o intuito de quê? Ela é utilizada na estatística como uma medida de tendência central. Eu vou buscar entender como essa tendência central está ocorrendo de acordo com os meus dados da pesquisa ou do banco de dados que eu estou analisando. Existem dois tipos de média aritmética. Ela pode ser simples, onde todos os valores possuem a mesma importância, ou ponderada, quando a gente considera pesos diferentes, para cada dado obtido. Hoje, na nossa aula, nós iremos focar na média aritmética simples. A gente vai fazer esses cálculos relacionados a essa média aritmética simples. A média aritmética simples ela é bem básica e muito utilizada na estatística. Ela possui a seguinte fórmula. O MS, que significa média simples, média aritmética simples, é igual a um x1 mais um x2 mais um x3, mais, tem um intervalo entre esse x, mais o xn. Tudo isso dividido por n. Então, pessoal, esse x1, x2, x3 até xn significa o número de dados que eu estou analisando e que eu quero saber essa média. Se eu tiver 5 dados, ou seja, eu vou ter 5 números em cima dessa fórmula, dividido por 5. Por que por 5? Porque são 5 dados que eu estou utilizando. Então, eu somo todos esses valores, esses 5 dados, por exemplo, e divido por 5 o valor de números, dos dados que eu tenho dentro dessa média que eu quero calcular. O MS, na fórmula, como eu já falei, significa média aritmética simples. Os dados em cima da divisão significa a soma dos termos numéricos, dos dados que eu estou calculando para saber a média. E o N, que fica embaixo dividindo toda essa soma, todo esse somatório, é o número de totais de termos. A média aritmética ela nada mais é que isso. Eu vou pegar os meus dados e dividir pela quantidade de dados. Eu somo os meus dados, e divido pela quantidade de dados que eu estou pesquisando. E aí eu estarei encontrando a minha média aritmética simples. Mas agora a gente vai estar contextualizando esse conhecimento de média aritmética. Essa média aritmética ela é muito utilizada no cálculo, pessoal, de várias maneiras. Eu pedi para que vocês trouxessem
contas de energia, me enviassem, né, contas de energia da casa de vocês, para eu poder utilizar como dado estatístico, para poder calcular com vocês algumas médias. E peço que você que está assistindo esse vídeo em casa possa também, né, pegar sua conta de energia e utilize os conhecimentos da nossa aula para praticar esses conhecimentos, para entender, né, o que a gente está explicando aqui sobre média aritmética, né? Inicialmente, nós temos que entender como essa conta de energia ela é calculada, pessoal. Ela é calculada como? Eu tenho um consumo de energia em quilowatts, eu tenho uma tarifa e ocorre que eu posso multiplicar esse consumo de energia por essa tarifa, né? Eu faço essa multiplicação e eu posso, né, encontrar o valor que eu tenho que pagar. É muito importante a gente compreender que dentro da conta de energia existem muitas coisas. Um exemplo, se vocês deixarem atrasar a conta de energia de vocês, obviamente haverá, né, uns juros em cima dessa conta. Obviamente haverá uma multa. E também é importante a gente compreender que existem alguns gastos, né, que é cobrado nessa conta de energia, alguns impostos, como o CIP, né, de iluminação pública da prefeitura para o município, que você paga, porque aquela energia que está lá na sua rua, naquele poste de luz, você também ajuda a pagar a energia que é gasta ali, entendeu? Então é muito importante a gente entender e compreender que dentro da nossa conta de energia nós temos vários insumos. O que são insumos? Várias taxas, várias tarifas. Então, quando a gente pegar a nossa conta de energia, é muito importante que a gente olhe com toda delicadeza esses conhecimentos. Mais na frente, o professor Eric vai estar fazendo um cálculo sobre média aritmética envolvendo o consumo de energia de vários meses em uma situação hipotética. E ele vai explicar mais a fundo como é que a gente pode estar utilizando essa conta de energia para fazer essas médias aritméticas, pessoal. Olá galera, eu sou o professor Eric e vamos dar continuidade aqui ao conteúdo média aritmética simples, partindo aqui para a hora de praticar. Nesse exemplo a gente vai pôr em prática o que a gente está vendo na aula de hoje e vamos aqui para esse exemplo. Maria gostaria de saber a média de consumo de energia em kWh dos últimos 4 meses da sua casa. Observe a tabela abaixo que mostra o consumo dos últimos 6 meses. Então essa tabela aqui mostra o consumo em kWh da casa de Maria. Temos os meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Ou seja, tem aqui 6 meses. E Maria quer saber a média aritmética simples dos últimos 4 meses da sua casa. Então, se esses são 6 meses, os 4 últimos meses está compreendido entre os meses de agosto, setembro, outubro e novembro. Então, a gente vai pegar o consumo em kWh desses 4 meses que eu acabei de citar e a gente vai fazer a soma desses 4 termos e depois dividir pelo número total de termos. Para relembrar, a gente vai ver aqui nossa fórmula, né, ó, lembrete, utilizando a fórmula abaixo. Média aritmética simples é igual a soma dos termos numéricos dividido pelo número total de termos. Então temos aqui o que? Que a nossa média aritmética simples vai ser igual à soma do consumo em kWh dos últimos 4 meses. Que é 321 mais 407 mais 440 mais 329. Como aqui eu estou somando 4 termos numéricos, então eu vou dividir também por 4, né? Então a nossa média aritmética é só resolucionar aqui essa operação. 321 mais 407 mais 440 mais 329 é igual a 1497. E a gente vai efetuar essa divisão por 4. Então, 1497
397 dividido por 4, o resultado é 374,25. Então, ao efetuar isso aqui, a gente obteve a média aritmética simples do consumo de energia dos últimos 4 meses da casa de Maria, que foi igual a 374,25. Então, ela consumiu durante esses 4 últimos meses aí que tem na tabela, ela consumiu 374,25 kWh. Vamos praticar agora, participar desse desafio. Vocês vão pausar esse vídeo, procurar na casa de vocês os talões dos últimos 5 meses e vão calcular a média aritmética simples do consumo de energia da casa de vocês. Então, esse é o momento de vocês aplicarem todos os conhecimentos adquiridos na aula de hoje. Então, pausem o vídeo e depois coloquem a resposta de vocês nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido uma aprendizagem significativa para vocês. Essa aqui é a nossa referência, o livro que a gente usou. E um muito obrigado em nome do professor Eric e do professor Caio.